gasosos. E como estão longe do Sol, frios. A temperatura na superfície de Júpiter é muito mais baixa do que menos 100 graus. Tem mar de nitrogênio líquido, de metano líquido ou metano solidificado, como a gente encontra, observado pela Cassini, essa nave espacial que foi mandada lá para Saturno, lá está nos anéis de Saturno e nas luas de Saturno, investigando, tem mares de metano. Agora, o metano liquefaz uma temperatura muito baixa. Então, não dá para viver com um corpo de carne e osso lá. Tá certo? Mas isso não quer dizer que os espíritos não possam utilizar essas luas e esses mundos como abrigos de aglomerações espirituais, trabalhando no universo, sediado temporariamente nesses locais. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, precisa ser compreendido na sua grande extensão. São interexistências, como bem falou o André Luiz Peixinho hoje de manhã, de diversos níveis de processos e progressos espirituais que a criação divina nos oferece para compreender. O processo de criação da Terra por Jesus e sua equipe de espíritos puros, descrita por Emmanuel em A Caminho da Luz, é o mesmo que foi descrito até agora por André Luiz e por Ivone do Amaral, resguardadas as devidas proporções? É verdade, eles têm consonância de entendimento nisso. Porque o que o Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz é fazer uma breve história, muito mais do ponto de vista espiritual do que do ponto de vista material, da formação do nosso planeta. E só para a gente ter uma medida disso, há 4,6 bilhões de anos atrás, houve a condensação de matéria cósmica para formar a estrela Sol, que por processos de resfriamento e movimentação de rotação, criou um sistema planetário à sua volta, como acontece, tem sido observado pelos astrônomos e astrofísicos, com toda essa equipagem moderna que a gente tem, estrelas se formando com a estrutura de planetas em formação, discos de matéria, à volta da estrela, condensando e aglutinando pela força gravitacional para formar planetas. Isso aconteceu com o nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos atrás. E Jesus já era espírito angelical nessa época. Imagina o que ele é agora. Daqui a 4,6 bilhões de anos, o que nós seremos? Quem sabe, talvez espíritos angelicais, ajudando na formação de outros sistemas planetários. E como Jesus, recebendo das tarefas de Deus, a orientação da formação de um planeta desse, e o processo de adequação desse planeta para desenvolver os processos da vida, como Jesus fez e está fazendo com o nosso planeta Terra. Não é? Essa descrição é uma descrição que tem consistência científica e tem consistência espiritual. E é isso que o André Luiz também fala em Evolução em Dois Mundos. É isso que a gente lê no livro Memórias de um Suicida, quando o espírito Aníbal dá uma aula na Universidade Espiritual descrita lá no livro. Quem passou do Vale do Suicida encontrou isso, não é? Onde o Aníbal dá uma aula de formação do nosso sistema planetário para os espíritos suicidas que estão ali treinando o aprendizado, aprendendo a grandeza da criação divina para valorizar a vida. Sabe quem é o Aníbal? Quando Jesus é visitado pelas crianças e que os discípulos dele tentam afastar as crianças, ele pega um deles, puxa para perto, passa a mão na cabeça, deixai vir as minhas criancinhas. Era o Aníbal. Tinha 12 anos.
E o Aníbal está lá no mundo espiritual, trabalhando pelo bem comum. Jovem. Essa é uma outra coisa que eu vou fazer comigo. Ficar jovem. A gente já sabe que o Paulo Daltro está jovem. Tá certo? Porque a jovialidade é da alma, não é do corpo. O corpo fica velho mesmo. Não tem jeito. Para não ficar velho, tem que morrer cedo. Algumas perguntas questionando sobre se o espírito, dedicado ao mal, utilizando a sua mente, o seu poder, pode provocar a desencarnação de alguém ou mesmo provocar um acidente. Claro que pode, mas não provoque em quem não merece. Lei de causa e efeito é lei de justiça. Quem leu Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, vai ver como os espíritos protegem aqueles que não merecem o sofrimento engendrado pela ignorância humana. É importante, a gente tem que ter confiança absoluta em Deus, por uma razão muito simples. Qual é a definição ou a conceituação que os espíritos colocam de Deus para nós? O que é Deus? Pergunta Allan Kardec, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema não comete erro. E se não comete erro, não vai deixar quem não merece sofrer. Porque isso é uma tremenda de uma injustiça. Nenhum de nós gosta de injustiça. A gente comete, mas não gosta. Vocês já viram, quem teve muita criança em casa, você dá uma coisa para um filho, os outros todos reclamam em Fá maior. Ah, eu também quero, porque parece injustiça, dá para um só. Isso é inerente na gente. Então, esse conceito de justiça precisa ser compreendido com todo o alcance da justiça divina. E, obviamente, que um espírito que tem mágoa profunda de alguém só vai prejudicar e alcançar prejuízo para aquela pessoa se aquele alguém merece. Se não merecer, fica protegido. Leiam As Fronteiras da Loucura de novo. Uma moça que trabalhou o dia inteiro, terminou o dia dela, foi embora para a casa dela. Ela tinha que atravessar uma região para ir, morava no Morro, no Rio de Janeiro. E Bezerra de Menezes estava sediado na Praça da República, trabalhando com os espíritos, ajudando os excessos, né? Tentando ajudar o sofrimento criado pelos excessos do carnaval. É um livro lindo, de trabalho. E essa moça, então, é visitada por um bando de rapazes, né, que estavam alcoolizados e drogados, para provocar nela uma violência sexual, agressiva, e ela não merecia aquilo. E os espíritos bondosos impedem de acontecer. E se for necessário, a única necessidade utilizada no momento para não deixá-la sofrer, desencarna ela antes dos outros fazerem o mal para ela. Porque a pessoa desencarnar não é sofrimento. Às vezes é a solução. A gente morre de medo de morrer porque a gente é ignorante. Porque a gente não quer entender as coisas com a realidade espiritual. Então, eu recomendo a vocês todos, leiam Nas Fronteiras da Loucura. Querido irmão Otacílio, baseado em todos os comentários, principalmente o que você falou no início sobre a transformação dos átomos em energia, o que você pode nos dizer da destruição de Sodoma e Gomorra, que, segundo a história, diz que não havia vestígios da cidade? Isso foi, então, uma desmaterialização em massa? Não, não foi uma desmaterialização nenhuma. A gente tem visto ultimamente catástrofes, entre aspas, dizimando a cidade inteira. Não é? Vocês lembram do tsunami? Sumiu ilha, cheia de gente.
Para onde foi? Não é? Coberta pelo mar. Porque o terremoto provocado naquela região da Indonésia fez com que uma camada das placas, não é? Intercontinentais, uma empurrasse a outra para cima 15 metros. Na elevação, provocou uma subida das águas do mar e criou uma onda muito alta. Essa onda foi espalhando e levou ilhas. Onde foi parar? Se nós fôssemos atrasados, mais lá atrás, íamos dizer que foi castigo de Deus, porque naquelas ilhas, onde muita gente vivia aproveitando férias, valendo tudo, era uma Sodominha ou uma Gomorrinha que foi para o brejo. Tá certo? Então, a interpretação histórica disso é essa do entendimento da humanidade no momento, ou da sociedade que viu isso. Então, está na história do povo hebreu. Mas não foi desmaterialização de nada. Pode ter sido alguma catástrofe natural que provocou isso. Então, isso é possível e vai continuar acontecendo na Terra por algum tempo ainda, mormente nos últimos tempos, que nós estamos em acomodações e transformações da própria superfície do nosso globo, onde águas vão invadir, destruir cidades, encobrir cidades costeiras, e vai haver uma readaptação natural do nosso planeta, porque isso faz parte. Há 70 mil anos atrás, um vulcão explodiu na região, se não me engano, da Indonésia mesmo. E explodiu com uma violência tão grande, jogando tanta cinza na atmosfera, que cobriu, impediu que a luz do Sol chegasse numa boa parte do nosso planeta durante 4 anos. E a gente teve uma época de frio intenso, morrendo uma quantidade imensa de vidas de todas as espécies, inclusive do homem. Então isso faz parte da evolução do nosso planeta. Sobre as moradas a que se refere Jesus, os planetas, estrelas, astros, são moradas de seres puramente espirituais ou de uma espécie de vida imperceptível aos nossos sentidos? Essas moradas, resultantes de criações mentais, existem como universos paralelos ou existe um local delimitado geograficamente para eles, como os planetas, estrelas, astros? A gente não contenta com pouco, quer o muito, não é? O que é o universo paralelo? Não é? A gente precisa entender isso. Paralelo é que nunca se encontra, não é isso? Quando um conjunto é muito desorganizado, cada músico vai para um lado, a gente diz que aquele devia ser chamado o grupo dos músicos paralelos, não é? Porque eles nunca se encontram. Então veja, o que é o universo paralelo? O que é o nosso universo? Nós temos uma capacidade de observação que vai até um limite. O nosso universo está em expansão. Isso foi descoberto pelo Hubble, né, que deu nome a esse observatório, que era um astrônomo que estudava as galáxias. E ele verificou, medindo, classificando as galáxias, que as galáxias se afastavam de nós com velocidades cada vez maiores, quanto mais distantes elas estavam de nós. Eu já falei isso aqui num congresso para trás. Então ele fez um gráfico no eixo vertical, pôs a velocidade da galáxia medido daqui. E no eixo horizontal, a distância. E ele foi plotando os pontos. Essa galáxia, por exemplo, Andrômeda, está com uma velocidade x e está uma distância x. Põe ali um pontinho no gráfico. E ele observou que todos os pontos caíam ao longo de uma reta. Não estava espalhado no plano inteiro de v contra a distância, da velocidade contra a distância. Estava ao longo de uma região bem própria, que você podia aproximar por uma reta média, uma reta que tem uma inclinação determinada. Então, as mais distantes são mais velozes.
no afastamento. As mais próximas, menos velozes. E aí ele pensou assim,